Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje a gente vai falar sobre a formação da população brasileira, sobre a mistura dos povos, tá bom? Preparados? Então vamos lá. Então a gente vai começar falando sobre a miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura de diferentes povos. Então, a gente tem aí os povos indígenas, temos os povos africanos e temos os portugueses, os colonizadores, tá? A população brasileira é bastante miscigenada, como vocês estão vendo. Esses são só alguns exemplos. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram, então, os povos indígenas, os africanos e também os imigrantes europeus e asiáticos. Aí eu estou colocando o exemplo dos portugueses, mas também existiram outros povos europeus e os asiáticos, inclusive, que também entraram nessa mistura dos povos. Então, ocorrendo a miscigenação. Então, vocês não podem esquecer, sempre que ouvirem miscigenação, significa a mistura de diferentes povos que formou o Brasil, tá bom? Então, esses aí, quem são? Os povos indígenas. Estima-se que entre 2 e 4 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 1.000 povos indígenas diferentes, habitavam as terras que formariam o Brasil. Então, como vocês já estão cansados de saber, a gente já falou isso ano passado. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, que nesse caso eram os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais, eu vou citar alguns: Carajá, Bororô, Caigangue e os Yanomamis. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas, ok? E vocês sabem que ainda existem muitas tribos, muitas aldeias indígenas espalhadas no nosso país. Nós temos muitos índios ainda, não o mesmo tanto que antigamente, mas ainda temos, tá certo? Aí nós temos, quarto ano, os africanos escravizados. Eles foram trazidos para o Brasil entre os séculos 16 e 19. Os povos africanos, eles eram grupos humanos que sofreram uma migração involuntária, ou seja, eles não vieram para o Brasil porque eles quiseram, né? Quando a gente fala involuntário, é uma coisa que, na verdade, não era opção para eles. Eles só vieram porque eles foram capturados, eles foram obrigados a saírem do país deles de origem para vir para o Brasil. Especialmente entre esses séculos que eu falei para vocês, né? Século XVI e XIX. Nesse período, eles desembarcaram no Brasil em milhares deles, que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café, especialmente, tá? Mas eles tinham outras funções também, ok? Então, como os africanos eram transportados até o Brasil? Tá aí. Eles eram transportados dessa maneira. Essa é uma representação dos porões que abrigavam os africanos escravizados nos navios negreiros. Eles vinham desta maneira. Os navios negreiros, em geral, comportavam em média de 300 a 500 africanos, que ficavam presos nos porões em uma viagem que se estendia durante semanas. Partindo de Luanda, que era a terra natal deles, a viagem para Recife durava 35 dias.
Para Salvador, 40 dias. E para o Rio de Janeiro durava de 50 a 60 dias. As condições de viagem eram extremamente desumanas. E os poucos relatos que existem da forma como os africanos eram trazidos para as Américas reforçam isso. O local no qual os africanos eram aprisionados, que é aí ó, que vocês estão vendo, o porão, era geralmente tão baixo que os africanos não conseguiam ficar em pé. E o espaço era tão apertado que muitos tinham que ficar na mesma posição durante um longo período. A alimentação era escassa e era resumida a uma refeição por dia, quer dizer, era muito pouco e ainda comiam uma vez por dia apenas. Tá? Historiadores dizem que no começo das viagens, quando a possibilidade de revolta dos africanos era maior, os traficantes de escravos davam uma quantidade de alimentos menor ainda, que era para evitar que eles se rebelassem. A água também quase nunca era potável. E os alimentos disponíveis para eles eram feijão, farinha, arroz e carne seca. A má alimentação, principalmente pela falta de uma dieta rica em vitaminas, fazia com que eles tivessem doenças como uma que se chamava escorbuto. Essa doença ela era causada pela falta de vitamina C. E aí, consequentemente, essas doenças, um acabava passando para o outro, acabava se proliferando muito mais rápido, devido às condições. Outras doenças também se espalhavam pela sujeira dos locais que abrigavam os africanos. Os porões eram escuros, sujos e abarrotados de gente, de tal maneira que até respirar ficava difícil. Outras doenças que existiam nos navios negreiros eram a varíola, o sarampo e doenças gastrointestinais. A mortalidade média era de 1/4 de todos os africanos embarcados, ou seja, de todos os que embarcavam, 1/4 desses africanos acabavam morrendo. Claro que poderia haver variações nessas taxas de mortalidade, né? Uns até aconteciam de serem mortos, outros poderiam morrer pelas más condições e pelas doenças, e outros poderiam até ser mortos, ok? Então, por essa foto dá para vocês imaginarem um pouquinho como que era a situação deles até chegar no Brasil, tá certo? Aí nós temos os imigrantes europeus e asiáticos na formação da população brasileira, como eu falei para vocês. Então, aí nós temos os portugueses, os italianos, os asiáticos, os espanhóis. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses, como vocês já sabem. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se os portugueses, os espanhóis, os italianos e os alemães. Em relação aos povos asiáticos, nós podemos destacar os japoneses, os sírios e os libaneses. Tendo em vista essa diversidade de raças, né, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural que a gente tem até hoje. Por esse motivo, nós encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos, dentro do nosso país, né? A gente tem essa facilidade. Se a gente quer experimentar uma comida, por exemplo, de uma outra região, de um outro país, de uma outra nacionalidade, a gente tem uma gama muito grande no nosso país justamente por isso, porque o nosso país tem uma diversidade cultural muito grande, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho da hospedaria de imigrantes, tá? Ela foi inaugurada em 1887
Essa hospedaria foi a primeira morada paulistana de milhares de estrangeiros e brasileiros de outros estados que escolheram viver em São Paulo. As suas principais funções eram acolher e encaminhar os imigrantes aos novos empregos. Para isso, o prédio contava com alojamentos, disponibilizava de farmácia, laboratório, hospital, correios, lavanderia, cozinha e setores de assistência médica e odontológica. Para dar conta do grande número de pessoas, uma estrutura rígida foi pensada com fluxos e horários envolvendo dezenas de funcionários, né? Então, eles tinham que elaborar horários, jornadas de trabalho para dar conta de tantas pessoas que chegavam de fora. Especialmente na década de 1930, a hospedaria passou a acolher também trabalhadores migrantes de outros estados brasileiros. Na década de 1970, perdeu sua função original e em 1978 encerrou suas atividades como hospedaria de imigrantes, porque aí vem depois o Museu da Imigração que existe até hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho dele também agora. Então, olha lá. Desde o seu fechamento, a hospedaria de imigrantes passou por um processo de transformação, tornando-se patrimônio público e importante ícone da história do estado e da cidade de São Paulo, e também do Brasil. Em 1982, ocorreu o tombamento do edifício pelo Conde Pá. E no ano de 1986 foi criado o Centro Histórico do Imigrante. Já em 1991, o prédio passou pelo tombamento do órgão municipal Compresp. Logo depois foi criado o Museu da Imigração, em 1993. Tornou-se Memorial do Imigrante em 1998 e, finalmente, a renomeação para Museu da Imigração em 2011. Quando eu falo tombamento, que eu contei para vocês aí rapidamente um pouco desde quando deixou de ser hospedaria de imigrantes até chegar ao Museu da Imigração, que ele chegou até a ser renomeado, quando fala tombamento, significa assim, que o poder administrativo, ele preserva esse edifício, né? Através é um ato administrativo do poder público que torna esse prédio, no caso aí do museu, um patrimônio público, né? E faz com que ele seja preservado e não tenha nenhuma possibilidade dele ser destruído, né? Dele ser reformado, vamos dizer assim. Eu acho que vocês se lembram ano passado quando a gente falou de alguns patrimônios, em que eu disse que do lado de dentro existem algumas coisas que podem ser feitas como ajustes, uma reformazinha, tampar um buraco na parede. Agora, nunca derrubar um edifício que é considerado um patrimônio público. Ele está sendo preservado, tem alguém do poder público olhando por ele. Então, ele fica do jeito que ele era desde a época que ele foi fundado. Se vocês observarem depois com calma a foto da hospedaria de imigrantes e do Museu da Imigração de hoje em dia, vocês vão observar que ele tem o mesmo jeito. O que foi feito? Alguns ajustes, algumas arrumações que devem ser feitas mesmo até pelo tempo que foi construído, que com o passar dos anos acaba estragando algumas coisinhas, tá bom? Só para esclarecer para vocês o que significa. E vocês devem saber que o Museu da Imigração ele é aberto à visitação, né? Agora com essa questão da pandemia, lógico que as atividades não devem estar normais, mas se bobear dá até para fazer visitação virtual, porque tem muitas coisas fazendo isso, muitos museus abrindo dessa forma para as pessoas poderem visitar. Vale a pena verificar, tá bom? E por hoje é só, pessoal. Para casa, vocês vão responder um questionário referente às páginas 92, 93 e 94. Eu já coloquei as questões lá na Agenda Edu para vocês. Vocês vão responder, vão tirar a foto e vão enviar pela Agenda Edu para mim, tá bom? Então, um beijo grande para vocês.
Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido. Caso tenham dúvidas, por favor, não fiquem com elas, tá? Escrevam na agenda e a gente conversa, tá bom? Um beijo grande para vocês. Até a próxima.